Leiamos juntos nessa noite Romanos, capítulo de número 11, aleluia. Então leiamos juntos, Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme,
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O nosso tema de hoje, ele vai estar aqui, daqui a pouco nós vamos expor aqui, é um tema que vai estar aqui no versículo 5 desse capítulo que nós lemos hoje. Diga: eleição da graça. A salvação é pela graça. Qual é a definição mais singela e mais simples disso? Que a salvação é pela graça. A definição mais singela é essa. Por incrível que pareça, é isso aqui. É grátis. A salvação é pela graça, porque é grátis. E nós temos um grande e terrível problema com aquilo que é grátis. O grande e terrível problema que nós, por causa do nosso pecado, por causa da herança pecaminosa que nós herdamos de Adão,
e que temos que lutar dentro de nós contra essa herança maligna que é o pecado. O pecado habita em nós, mesmo com Deus habitando em nós, o pecado ainda habita em nós. Paulo já tinha Deus quando escreveu Romanos 7 e disse: o pecado habita aqui em mim. E o autor da carta aos Hebreus escreveu, Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Esse pecado traz consequências gravíssimas no nosso caráter, na nossa mente, no nosso jeito de pensar as coisas. E um jeito errado de pensar as coisas é esse aqui. Nós pensamos muitas vezes assim, que o que é grátis não vale nada. Que o que é grátis, é de graça, porque não tem valor. E nós temos esse péssimo hábito de não valorizar o que recebemos de graça. Foi o pecado que fez isso na natureza humana. E essa é uma das coisas que tem que ser mudada, transformada no nosso processo de santificação. A salvação, ela é grátis, não é porque ela não vale nada. A salvação é grátis, porque não existe como calcular um preço para ela, para essa grande obra de Deus. A salvação custou muito caro para Deus. A razão de ser grátis para nós é porque nenhum de nós, como nenhum ser humano na face da terra, pode fazer absolutamente nada para merecer salvação. Nenhum ser humano merece salvação. Todos os seres humanos, por causa do todos que existe em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos são igualmente merecedores de justa e eterna condenação. Entendeu o que eu falei? Igualmente. Eu tenho dito aqui, nessas últimas explanações aqui de Romanos e de outros textos, que para Deus não existe diferença entre pecador e pecador. São todos igualmente pecadores. É outra coisa que, pela consequência do pecado, a gente fica julgando pessoas, e julgando uns como mais pecadores e outros como menos pecadores. Ficamos julgando umas pessoas como gente boa e outras pessoas como gente má. Todo mundo é mau. Jesus disse isso. Ninguém é bom. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Até vós, pais, que sabeis dar boas coisas aos seus filhos, não é porque dão boas coisas aos filhos que vocês são bons, não, são maus. Só Deus é bom. O pecado tornou todos os homens igualmente maus diante de Deus, igualmente pecadores diante de Deus, e todos, sem exceção, eu e cada um de vocês aqui à distância, cada um de nós somos merecedores
do inferno e do lago de fogo e de enxofre, por toda a eternidade. O céu, ninguém merece. Salvação, ninguém merece. E não há nada que alguém possa fazer para merecer. Deus, que já conheceu previamente todos os seres humanos que iriam existir na terra antes da fundação do mundo, Deus conheceu todos. Deus não viu nenhum que ia conseguir fazer alguma coisa para merecer a salvação. Porque se antes da fundação do mundo, Deus visse uma pessoa, um pecador, que conseguisse fazer alguma coisa, que passasse então diante de Deus a merecer salvação, Deus não enviaria Jesus. Deus não enviaria o seu filho, porque se aquele fulano lá vai conseguir, todo mundo pode conseguir, porque são todos iguais. São todos igualmente pecadores, e se um desses pecadores vai conseguir fazer alguma coisa que o torne merecedor de salvação, então não preciso enviar o meu filho não, porque todos os seres humanos podem fazer. Portanto, nenhum ser humano em toda a história da humanidade, história passada, a história presente e a história que ainda vai acontecer no futuro, até o fim dos tempos, jamais veio à Terra e jamais virá à Terra nenhum ser humano merecedor de salvação. Salvação não é por méritos humanos. Ela é graça, porque se Deus fosse cobrar, ninguém poderia pagar. Não é grátis porque não tem valor, não. É de graça, porque o valor é tão exorbitante que ninguém poderia pagar. Por isso Deus planejou a obra da salvação para que ela fosse pela graça. Pela graça. Só o que muita gente não percebe, não entende, e outros, quando ouvem falar disso que eu vou falar agora, não aceitam, é que essa mesma graça elege. Pela mesma graça, Deus, antes da fundação do mundo, quando já conheceu previamente toda a humanidade, usando apenas o critério do seu beneplácito, da sua boa vontade, seguindo apenas o conselho da sua boa vontade, Ele escolheu os que iam ser salvos pela graça. E antecipadamente, antes da fundação do mundo, Ele já escreveu os nomes dessas pessoas no livro da vida do Cordeiro, que diz no Apocalipse que foi morto antes da fundação do mundo. Como assim Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Não, Jesus foi morto milhares de anos depois da fundação do mundo aqui na terra.
Mas Apocalipse fala que ele foi morto lá antes da fundação do mundo. Como isso aconteceu? Isso aconteceu no propósito de Deus. Porque quando Deus baixa um propósito, esse propósito já está valendo antes que todos os elementos desse propósito venham se cumprindo na história. Milhares de anos antes de Jesus morrer na cruz, o sacrifício dele já estava valendo antes da fundação do mundo para salvar aqueles que foram alcançados pela, repita, eleição da graça. A salvação é grátis, mas ela é só para aqueles que estão descritos em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqueles que o próprio Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Aleluia. Esses que Deus reserva para si mesmo. Nós lemos aqui o que Deus falou com Elias, na época do rei Acabe em Israel, e de Jezabel, uma mulher possuída pelo diabo, perseguiu, matou vários profetas, e Elias achou que ele estava sozinho. Aí ele se escondeu, e aí Deus se revelou para ele lá e disse: olha, Elias, você não está sozinho. Olha o que Deus disse: eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Olha que Deus não falou para ele assim: olha, Elias, você não está sozinho, não. Tem 7.000 homens lá em Israel, ainda que eles se reservaram para mim, eles se entregaram para mim. Não, Deus não disse isso. Deus disse: tem 7.000 lá que Deus, eu reservei para mim. Os eleitos de Deus são aqueles que Deus reservou para ele dentre toda a humanidade pecadora. Esses eleitos tão pecadores quanto os outros, mas agraciados, porque Deus os escolheu. É esse o significado que nós vemos no Salmo 33:12, onde está escrito assim, né? Não é feliz a nação, essa palavra não existe na Bíblia. É bendita ou abençoada a nação, não são as nações, a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Essa nação do Salmo 33:12 não é Israel, não é o Brasil e não é nenhuma nação da terra. Essa nação é a nação santa que Pedro citou em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, essa nação santa aí não é Israel. Israel nunca foi uma nação santa. Essa nação santa não é o Brasil nunca foi uma nação santa. E não é nenhuma outra nação da terra. Essa nação é a nação que tem outro nome. O nome dessa nação santa é Reino de Deus. O reino de Deus. Essa é a nação verdadeiramente teocrática, composta por aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, que enquanto estão aqui na terra, não tem pátria aqui.
Não tem pátria aqui. Quem é de Jesus não é brasileiro, nem israelense, nem norte-americano, nem japonês. Quem é de Jesus? Filipenses capítulo 3, versículo 20, que vamos ver aqui quarta-feira que vem. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, Jesus, que virá nos buscar. A nossa pátria é a casa do Pai, que Jesus disse em João 14: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tiver ido e preparado um lugar, eu voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. A nossa casa é a Nova Jerusalém, a casa do Pai. Aqui, vou citar apenas 3 coisas que nós somos: peregrinos, porque estamos peregrinando no caminho, na verdade e na vida, para chegar na casa do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa significa passagem. Nós estamos aqui de passagem, peregrinando para a nossa casa, porque a nossa casa não é aqui. Peregrinando para a nossa pátria, porque a nossa pátria não é aqui. Segunda palavra, estrangeiros. Somos peregrinos, somos estrangeiros. Aqui somos estrangeiros. Por quê? Porque não somos mais brasileiros. Se nós fôssemos brasileiros, seríamos conterrâneos de todos os brasileiros. Não seríamos estrangeiros aqui no Brasil. Seríamos estrangeiros em outra nação. Se viajássemos para lá e fôssemos morar fora, como alguém fala, seríamos estrangeiros, porque somos brasileiros. Não. No Brasil somos estrangeiros, ou em qualquer nação que a gente vá. Somos estrangeiros nessa terra. Somos estrangeiros nessa terra. Em inglês eles usam muito uma palavra para estrangeiro que é alien. Alien, que é alienígena. Nós somos alienígenas. Talvez alguém perguntou para mim: só falta você acreditar em alienígena agora. Eu falei: eu acredito, eu sou um. Quem é de Deus é alienígena nessa terra. Porque ser alienígena, sabe o que significa isso? É ser alheio. Nós somos alheios a este mundo. Nós não somos pertencentes ao mundo mais. Somos alheios a este mundo. Este mundo é dominado pelo pai da mentira. Nós somos dominados pelo pai da verdade. Somos dominados pelo seu Filho Jesus Cristo. Somos dominados e guiados pelo Espírito Santo. Somos de Deus. Quem é do mundo não é de Deus. E quem é de Deus não é do mundo. E se quiser ser, prova que não é de Deus. Prova que não é de Deus porque 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Porque Ele já os conheceu antes da fundação do mundo e pela graça os elegeu para a salvação, não por merecimento deles, mas por propósito que Deus tem para com eles. Aleluia. Por isso, a salvação é pela graça, mas a graça elege. Por meio da graça, Deus elege. Aleluia. Repita o título de novo: eleição da graça. Que o Senhor possa revelar isso a você. Muito bem. Romanos 11 que nós lemos, ele está aqui
esse capítulo 11 de Romanos, ele vai encerrar a primeira parte. Essa carta de Paulo tem duas partes. A primeira parte fala de salvação e a segunda parte fala da conduta dos salvos. Se alguém é realmente alcançado pela graça, eleito pela graça, a conduta dessa pessoa tem que ser radicalmente diferente da conduta de todos os demais. Porque se a sua conduta for igual ao do mundo, você só prova que você é do mundo, que você não é de Deus. Então, a conduta vem a partir do capítulo 12, que nós vamos entrar na semana que vem. Então, até hoje, então, nós estamos aqui na primeira parte, que vai do 1:18, porque o capítulo 1, do 1 ao 17, foi uma introdução. Então, a primeira parte do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 11 completo, que nós lemos aqui, que vai até o versículo 36. O título aqui dessa primeira parte é, repita depois de mim, justificação pela graça. Aleluia. Ou seja, o que é ser justificado pela graça? É assim: você estava num tribunal, no banco dos réus, e tinha para com o juiz, que é Deus, uma dívida impagável. Você não podia pagar essa dívida, e o juiz, então, por você não ter condições de pagar essa dívida, ele te condena por toda a eternidade. Porque mesmo uma eternidade de condenação não paga a dívida do pecado. A dívida do pecado é muito alta. Uma eternidade no lago de fogo e de enxofre não paga pelos pecados. Eles continuam devendo por toda a eternidade, por isso a condenação é eterna. Aí Jesus veio e nos tirou do banco dos réus e sentou no nosso lugar, porque Ele tinha como pagar a nossa dívida, porque Ele não tinha pecado. Ele é o Cordeiro imaculado, Cordeiro sem mancha, o Cordeiro que tira o nosso pecado. E como Ele recebeu a condenação em nosso lugar, então nós somos justificados por Deus gratuitamente. Justificados pela graça. Porque a justificação, a salvação, o perdão dos pecados não é cancelamento da punição pelos pecados. Não existe pecado sem punição. Todo pecado é devidamente, justamente punido. Deus perdoar alguém não é assim: ah, tá bom, você fez isso, mas eu te perdoo, deixa para lá. Sabe esse deixa para lá aqui? Deus não deixa para lá, não. Nós recebemos o perdão de Deus porque Jesus recebeu punição em nosso lugar. Porque Jesus recebeu a punição que era para nós. Por isso recebemos o perdão. Por isso Deus viu que esse sacrifício do seu Filho Jesus em nosso favor foi justo o suficiente para que nós sejamos justificados pela graça. Que impressionante, irmãos. Estou falando bem devagar para você entender isso, porque só quem entende isso vai ser fiel a Deus por resto da vida. Nunca mais vai querer ser infiel a Deus. Quem entende isso nunca mais vai querer pecar. Quem entende isso vai querer ser santo de todo o seu coração. Quem continua pecando deliberadamente nunca entendeu a graça, nunca entendeu salvação,
nunca entendeu justificação. Quem entender justificação, tudo que vai querer na vida é ser santo como Jesus é santo. Ser filho de Deus como Jesus é filho de Deus. Aleluia. Então repito de novo o título da parte 1, justificação pela graça. Essa parte 1 aí que nós lemos, ela está dividida assim, num desenvolvimento e uma conclusão. Nós já passamos aí por todo esse desenvolvimento até o capítulo 10, né? E chegamos hoje no capítulo 11, cujos primeiros 32 versículos é o fim desse desenvolvimento. O desenvolvimento da parte 1, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 11, versículo 32, tem esse título, diga, universalidade do pecado. É aquilo que eu falei já para vocês hoje. Universalidade do pecado significa todos pecaram. Isso é bem claro na Escritura Sagrada, que todos pecaram, para entendermos que aqueles que são salvos, eles não são salvos por serem melhores dos outros do que os outros que não serão. Eles são salvos porque Deus quis usar com eles de graça. Quis usar neles a sua graça. Deus quis. Por isso nós vimos aqui em Romanos 9 que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque Ele quis. Amém? Ele quis. E essa primeira parte de Romanos termina com uma doxologia. Essa palavra difícil aí, doxologia, é uma palavra de glória. Doxa é glória, logia é palavra. Doxologia, uma palavra de glória. Um pequeno hino de louvor que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que recebe do versículo 33 ao 36, cujo título dessa pequena palavra de glória, dessa doxologia é, repita, profundidade de riqueza. Vamos louvar a Deus? Abra aí na sua Bíblia em Romanos, não tem no slide, abra aí no finalzinho que nós lemos, vamos ler novamente aí, só os últimos 4 versículos aí, ó, do 33 ao 36. Mas vamos fazer isso em atitude de louvor, de oração, amém? Romanos 11, 33 a 36. Vamos louvar a Deus juntos? 1, 2, 3 e... Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Maravilhoso, hein? É obra de Deus. Salvação é obra de Deus e é pela graça. Muito bem. Então esse capítulo 11 que encerra aí a parte 1 de Romanos, nós fomos conduzidos por Deus para meditarmos nessa noite no versículo 5. Romanos, capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Vocês. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Aleluia. Muito bem. O nosso título é Eleição da Graça, e eu sublinhei aqui essa frase, diga, sobrevive um remanescente.
Vamos por partes. Paulo começa falando de um aspecto temporal. Ele até é redundante aqui ao escrever, ó. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Agora, no tempo de hoje. Ele está se referindo ao tempo chamado de o tempo da igreja. O tempo de hoje, aqui nesse versículo, tempo de hoje, é o tempo que começou com a primeira vinda de Jesus e vai terminar com a segunda vinda de Jesus. Esse tempo todo, no qual nós já estamos, né, no terceiro milênio desse tempo, no início do terceiro milênio desse tempo, esse é o tempo de hoje. Que você lê, quem estiver anotando pode anotar aí, você lê em Hebreus capítulo 3, versículo 13, que esse é o tempo que se chama hoje. Esse é o tempo que se chama hoje. Aquele hoje que está lá no Salmo 95, versículo 7, lá eu acho do Salmo 95, aonde, né, Davi foi interrompido pela inspiração com a qual ele estava escrevendo o Salmo 95, e ele acabou dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse hoje, esse tempo que se chama hoje, é esse tempo que nós estamos. O tempo que veio antes foi o tempo da antiga aliança. Foi o tempo em que o povo de Deus era, de fato, uma nação geopolítica na terra. O povo de Deus era o povo de Israel, na antiga aliança. Na nova não é mais não, hein? Na antiga aliança era o povo de Israel. E Paulo disse, usando uma palavra do livro do profeta Isaías, nós já passamos aqui por Romanos capítulo 9, versículo 27, Romanos 9, 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. Então nós temos aqui na carta aos Romanos dois remanescentes: o remanescente da antiga aliança, que são aqueles lá de Israel. Deus não escolheu todos os israelitas naquela época, né? Hoje são chamados de israelenses, naquela época israelitas. Deus não escolheu todos os israelitas para serem salvos, não. Não é porque são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó que só por isso já estão salvos, não. Os salvos não são aqueles que são meramente descendentes de Abraão pelo sangue e a carne. Os salvos são aqueles que são descendentes de Abraão pela fé, pela mesma fé, porque a salvação é pela fé. Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, de toda aquela multidão de israelitas que existiu antes de Cristo, só o remanescente é salvo. O remanescente são os poucos escolhidos, que Jesus disse em Mateus 22:14: muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Muitos foram chamados de israelitas na antiga aliança. Muitos foram chamados à existência a partir da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles todos esses chamados a serem filhos de Abraão, todos esses chamados a serem descendentes de Abraão, não são salvos. Poucos escolhidos entre eles são salvos.
Agora a mesma coisa acontece no tempo de hoje, é o que o nosso versículo aí está dizendo, tá? Assim, pois, também agora, Paulo está fazendo o quê? Comparando esse tempo presente com o tempo passado. Como foi com eles lá no passado, nem todo israelita é salvo, só os poucos escolhidos. Nem todos os chamados a serem povo de Deus é salvo, mas só os poucos escolhidos. Também agora, no tempo de hoje, no tempo da igreja, nem todo mundo que se chama igreja de Cristo Jesus, nem todo mundo que se chama de cristão, nem todo mundo que se chama de crente, nem todo mundo que se chama de protestante, nem todo mundo que se chama de evangélico, são chamados de evangélicos, mas poucos são escolhidos. Esses poucos escolhidos é que Paulo chama de remanescente. Sobrevive um remanescente. Sobrevive do quê? Sobrevive desse mundo perdido. Sobrevive do domínio de Satanás. Sobrevive desse mundo de trevas. Os que vão morar no céu são os sobreviventes deste mundo de trevas, e esses sobreviventes são poucos. A palavra remanescente significa poucos. Significa literalmente um resto, poucas pessoas. A obra da condenação leva muito mais gente para a condenação. A obra da salvação é gloriosa, poderosa, altamente cara, dispendiosa. Deus pagou alto preço para salvar poucos. Os poucos que conseguem entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos, olha os muitos chamados aí, são muitos os que entram pela porta larga. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos, olha os poucos escolhidos aí, são poucos os que acertam com essa porta. Essa porta é Jesus. João 10, 9, ele disse: eu sou a porta. Só que ele é a porta estreita, ele não é a porta larga. Esse caminho apertado é Jesus. João 14, 6, ele disse: eu sou o caminho. Mas esse caminho não é espaçoso, esse caminho é apertado. E sabe por que ele é apertado? É um caminho que só dá para andar. Já ouviram falar aquele negócio de fila indiana? Fila indiana. Só dá para andar um de cada vez. Sabe por quê? Porque você não pode levar ninguém. Você queria levar parentes, você queria levar pessoas que você gosta, você não pode levar ninguém. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. É cada um que tem que andar por si só, com suas próprias pernas, neste caminho. E ainda ser, como Deus falou para Josué, forte e corajoso, para não se desviar desse caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Para percorrer, Hebreus 12, 1 e 2, para percorrer todo esse caminho, toda essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É assim que a gente vai chegar na casa do Pai. São poucos, amados. Salvação não é para muitos, salvação é para poucos. E para esses poucos, ainda o apóstolo Pedro, que é um desses poucos, escreveu que é com dificuldade que o justo é salvo. Porta estreita da ideia de dificuldade. Caminho apertado da ideia de dificuldade, não da ideia de facilidade.
As religiões falsas do mundo, inclusive o evangelismo, as igrejas evangélicas falsas, os pregadores evangélicos falsos, querem aliviar a consciência das pessoas como se a salvação fosse uma coisa fácil. A salvação foi pela graça, mas ela é difícil. Por isso Pedro disse, é com dificuldade que o justo é salvo. 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? É com dificuldade, porque é só em Cristo. E Pedro pregou Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E mesmo esses justos, que com dificuldade são salvos, eles só são salvos, porque são salvos, última frase, leia ali, segundo a eleição da graça. Cada eleito vai dizer assim, se não fosse pela tua graça, Senhor, eu não conseguiria. Não conseguiria nada. E foi por isso que Jesus disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. É na dependência total de Deus, é na entrega total a Deus, é na rendição total a Deus, é na consagração total a Deus, é sendo verdadeiramente de Deus. Estamos vivendo uma época, amados, na qual você tem que ter muito cuidado. Está cheio de igreja por aí, está cheio de pastores por aí, está cheio de crentes por aí, e a maioria não é de Deus. Não se engane. Vai pensando que é tudo igual, porque não é. A maioria não é de Deus. Como eu posso saber? Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe uvas dos espinhos, nem figos dos abrolhos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. E uma árvore boa não pode dar frutos maus. O fruto do Espírito mostra quem a pessoa é. Se ela tem amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Se ela aprendeu com Jesus a ser manso e humilde de coração, essa pessoa está dentro do grupo seleto dos poucos escolhidos de Deus, que somam as condições que pela graça recebeu de Deus, de entrar pela porta estreita e de perseverar até o fim no caminho apertado, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.